Olá! Vamos conversar hoje sobre rotinas de pensamento como um poder de refletir sobre o seu próprio aprendizado. Vamos chamar hoje a professora Janaína Cunha e conversar com ela. Bem-vindos todos e todas. Vou pôr meu óculos aqui para começar a ver quem está entrando. E vamos fazer uma conversa muito boa sobre práticas da professora Janaína hoje. E a gente já tem até o Colégio Decisão participando de João Pessoa, onde a professora Janaína também dá aula. Vamos esperar ela participar aqui. Jana, se você estiver logada pelo perfil do colégio, você tem que me avisar para eu poder te chamar e te convidar aqui, tá bom? Então, gente, a gente está fazendo essas lives convidando professores autores que nos conheceram aqui, que nos conheceram por meio do livro, que têm nos acompanhado e levado essa discussão da aprendizagem visível para a sala de aula e fazendo transformações nas suas práticas. A professora Janaína chegou, vou convidá-la para participar. E aí, vamos ver aqui. Entrou, Eba, tá certo. Peraí, deixa eu ver que eu tô com minha câmera virada. Muito bem. É sempre assim, é um clássico. Tudo bem, tudo certo. Vamos lá, você tá me vendo já? Não, tô vendo só fotinho só. Peraí. Então deixa eu ver aqui. Aí, Agora muito foi. bom, foi, muito bem. Que bom, bem-vinda. Que Ai, Júlia, delícia. obrigada. Gente, boa noite, todo mundo que tá por aqui, que tá chegando. Ó, não tem nem roupa pra estar aqui nesse Até perfil, tá? parece, vai, Vanélia, por Tem favor, nem vai. roupa. Até parece. Muito feliz pelo convite, Júlia, né? Na verdade, a gente vai aprendendo a compartilhar as coisas, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer dividir com os nossos pares para que as coisas comecem a caminhar numa sintonia que dê certo, né? E isso é muito importante. Então, hoje, eu tenho vivido, assim, esse desejo grande de que aquilo que eu tenho aprendido sobre sala de aula, sobre ser professor, possa ser assim, sabe? Transbordado para os meus colegas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito orgulhosa E eu tô super disso tudo. feliz. Eu tô super feliz e, em primeiro lugar, a gente tem que contar aqui um pouco que a gente se conheceu aqui, né? Nesse meio digital. Então, assim, eu tô super feliz que desde o início, desde que eu trabalho com formação de professores, há 22 anos, o meu sonho era estimular essa comunidade de práticas docentes. E aí, depois que Uhum. eu fiz o meu livro, né? O Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, tá aqui, ops. Eu falei, bom, eu quero difundir essas ideias para o máximo lugar possível, para mais gente poder implementar e se inspirar. E aí a gente começou não só a fazer cursos, a escrever livros, etc., mas a fazer as lives e trazer práticas de professores que primeiro estudaram comigo e depois se tornaram autores, como agora a Sandra e a Dani, que estão dando cursos dentro da Ativa. E aí, pelo que você contou, foi numa dessas lives que você nos conheceu e começou a nos acompanhar e viu que era a proposta da abordagem para tornar visível a aprendizagem e toda essa bibliografia. Então, em primeiro lugar, assim, eu estou super feliz que você já é um efeito desse crescimento que a gente fez de modo, né, nessa comunidade de práticas aberta, que ninguém precisa pagar para estar aqui e conversar com a gente. Então, eu queria que você contasse um pouco como que você conheceu a Ativa, como que você conheceu o livro, como que você conheceu toda essa discussão da aprendizagem visível e aí o impacto que isso teve para você. Bom, eu acho que esses nossos contatos aqui pela tecnologia digital, eles são como é que eu vou dizer? Um benefício, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo de pós-guerra. A gente está vivendo uma espécie de pós-guerra. Mas a Sim. gente teve uma coisa boa que foi esse estreitamento das relações, né? E quando bem utilizada, a gente sabe que as tecnologias digitais elas trazem muitas coisas boas. E esse nosso contato, ver a educação aqui se propagando, né, de maneira tão efetiva, com coisas sérias, né, e inspiradoras para um futuro legal, não é? Isso é muito bom. Então, o que aconteceu? Eu costumo dizer que ter encontrado a Ativa Educação foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu já conhecia eu já conhecia a Kátia Chedid, né? Minha amiga do coração, amo demais.
E eu vi muitas vezes perfis, posts compartilhados seus, né, com ela. A gente fez um collab. Esse collab, muito legal. E aí, eu via que muito do que vocês estavam falando já fazia parte de anos da minha carreira como professora, das inquietações que eu tinha, né? Que inclusive esse é o discurso da minha produção lá no blog. Gente, eu estou me sentindo, tá? Produzindo no blog da Ativa A Educação. autora arrasou, um post maravilhoso. Vou colocar aqui para todo mundo ir lá conferir. Vai falando. Pois é. Então, aí a gente se conheceu por aqui e teve uma live, Júlia, que você fez com resenha de livro, né? Uma delas. Que eu disse assim, não é possível, gente. Não tem condição. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a primeira coisa que eu fiz, né? Você foi colocando os livros. Aí foi cheio de papelzinho coloridinho, né? Como todo professor investigador. Aí foi tudo no frete só, tá? Ó, aprendizagens visíveis. John Hatch. Aí depois foi o John Hatch. Aí depois veio não, tudo no mesmo bolo. Esse daqui. Aí depois eu não resisti. Aí veio esse daqui. Qual que foi? Esse último Tá? eu não vi. Fala pra mim. Esse aqui. Os neurônios da leitura. Da leitura, do DAN, do DREN, como né? se Do DREN, eu gosto de chamar DREN. E esse aqui que também é dele, né? Como o cérebro aprende. Como aprendemos, sim. Como aprendemos, né? Então, eu já tinha começado a investigar algumas coisas sobre neurociência aplicada à educação desde 2007, desde 2017. Metodologias ativas era aquela coisa, né? Meu Deus, eu nunca gostei de ser aluna, ficar sentada, cadeira enfileirada e ter que estar ouvindo o professor despejando conteúdo. As melhores aulas eram sempre aquelas que os professores conversavam com a gente. Que eles estimulavam a gente a ter uma percepção mais reflexiva da vida. Essa era a aula que a gente ficava assim, caramba, já acabou? Né? Então, assim, quando eu escolhi ir para a licenciatura, né, de língua portuguesa, que eu tive algumas inspirações para isso, é óbvio, eu ficava assim, eu digo, poxa, eu não quero ser professora para fazer a mesma coisa que eu não gostava de viver. Eu não quero isso para os meus alunos, né? Mas, assim, a faculdade não ensina isso pra gente. É a sala de aula que ensina. Eu fui pra sala de aula, Júlia, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Então, assim, eu entrava numa sala de terceira série do ensino médio, eu era aluna junto com eles, entendeu? Então, assim, foi entrando na faculdade e já ia trabalhando, aquela coisa toda, monitoria, e a gente vai experimentando tudo isso. Enfim, as licenciaturas tradicionalmente ensinam a gente a transmitir conteúdo, né? A pensar no conteúdo e não a olhar para a aprendizagem e nenhuma evidência de como que os alunos estão aprendendo e como que eles estão processando tudo aquilo que a gente está levando para eles. Aí eu olhava, sabe, na faculdade para as matrizes de referência de conteúdo, eu dizia, gente, como é que eu vou decorar o nome de todos esses autores? Sabe? Tem algumas coisas que eram meio chocantes, a gente tem que memorar mesmo. Eu nunca mais vou esquecer de Soucy, né? Mas tá lá. Dos primeiros períodos, então. E o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo novas pessoas, vai investigando, porque o professor, ele precisa ter essa veia investigativa, né? E hoje, eu imagino, Júlia, que nós estamos vivendo também um grande divisor de águas na permanência da nossa vida na docência, né? Então, o que eu tenho descoberto? A gente precisa decidir ser educador. Não pode se cair de paraquedas numa profissão. É decidir mesmo, porque essa decisão diz respeito a você cuidar do cérebro do outro. Então, professor, junto com psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra e todos os psicólogos, neurologistas, e junto com os pais, são as pessoas que mais trabalham com o cérebro humano. E o professor então, assim, é aquele que vai dar as bases para formar todas as profissões, né? Então, nos países sérios mesmo, a profissão docente, os professores, não podem ser ao acaso, tem que ser aqueles que são os mais apaixonados por pessoas, por transformação, por sala de aula, né? E assim, a gente veio na época do século XX em que tinha essa visão de formar professor para transmitir conteúdo.
Hoje, as formações de professores mais modernas do mundo, elas formam o professor para ele refletir sobre a prática com outros professores sabidos, com quem ele compartilha experiências e reflete sobre a sua própria prática. Tem que ter uma ideia assim, de uma clínica pedagógica, de você ir para a sala de aula junto com alguém mais experiente e dia a dia, caso a caso, discutir, deu certo, não deu certo, o que eu poderia fazer aqui que eu não fiz. Tem toda uma concepção hoje de residência pedagógica que não tem no passado. Mas esse é um tema para uma outra live. Eu vou contar aqui para todo mundo que esse ano eu estou muito apaixonada pelo Centro de Formação da Escola da Vila, que ano passado eu fui com eles para Barcelona, num programa incrível para conhecer escolas inovadoras lá. E a gente está escrevendo sobre essa experiência, então em algum momento desse ano haverá uma publicação sobre isso. Que legal. E esse ano a gente vai para o Chile, a gente vai para a Faculdade Diego Portales, Universidade Diego Portales, em Santiago do Chile, que é uma das mais modernas hoje em formação de professores e que tem essa ideia de formação de professores num estudo das práticas. Então, claro que a gente precisa de teoria, claro que a gente tem que ler muito, claro que a gente vai escrever e sistematizar muita teoria, mas para desenvolver um saber sobre a prática. Então, esse é um capítulo que eu prometo que a gente vai aprofundar esse ano. Que legal. Olha só, e é uma experiência que a gente não precisa nem atravessar o Atlântico, né? Não. Já está aqui mais perto, porque eu tenho visto muita coisa na Nova Zelândia, partindo, inclusive, das teorias do Haidt, né? Em Portugal, na França, né? O Derrame está lá, gente. Ele tem um laboratório que estuda como o cérebro das crianças funciona. As crianças se divertem dentro do laboratório e ajudam a ciência, sabe? Então, assim, o que acontece? A minha pressão sobe, gente, quando eu começo a ouvir falar e falar sobre o funcionamento do cérebro e como a aprendizagem é essa joia preciosa do funcionamento do cérebro, né? Então, assim, isso só aumenta o nosso nível de responsabilidade enquanto educadores. Então, assim, o que eu tenho vivido hoje, Júlia? Depois de 25 anos de prática docente, resolvi dar não é um desvio, mas é uma repaginada na minha carreira. Hoje eu sou psicopedagoga, tenho estudado a neurociência aplicada à educação, tenho me aproximado de pessoas que sabem mais do que eu, porque eu quero aprender mais, né? Pessoas que já têm mais experiências. Por exemplo, você, quanto tempo você está nessa luta, né? A Kátia, que tem não sei quantos anos já, era uma neurocuriosa, como ela mesma diz, e abriu as portas, tem aberto portas para a gente saber mais. Então, assim, é uma inquietação no sentido de, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou cuidar desses jovens e dessas crianças, porque eu penso num futuro legal, né? Para mim e para eles. Então, assim, tem que fazer sentido estar na escola. Então, essa reconfiguração de carreira, ela tem muito mais um perfil de cuidado mesmo, né? Então, assim, o que eu tenho vivido? No sentido do que você faz, da sua profissão, Isso. Seja como psicopedagoga, seja como professora, mesmo à frente de uma disciplina ou de uma curricular, e o que você está fazendo com os alunos, né? Que sentido está sendo construído do aprendizado para eles, com toda essa visão do impacto que a gente tem, do impacto da formação neurobiológica, né? Do tipo de desejo que a gente vai cultivar com eles e que tipo de vocabulário de pensamento a gente vai desenvolver para lidar com esse mundo em tanta mudança. Assim, como é que eu vou fazer para despertar o pensamento criativo, o pensamento investigativo, o metacognitivo? Olha, eu tô falando coisas aqui que para nós já é muito comum, mas é uma expressão como a que eu coloquei no blog, a que eu escrevi no blog. É um terreno árido. E é um árido, assim, no sentido, na semântica da coisa, em relação a uma referência metafórica da minha terra, aqui o Nordeste, no Brasil, né? Mas é árido no sentido da resistência. Tem hora que eu tenho a sensação de que eu estou falando só, de que eu estou sozinha mesmo na luta, sabe? Aqui na minha região eu não vejo evidências de professores que estão, no mínimo, pensando parecido comigo, sabe? Que comentam sobre, dentro da sala de professores, que a sala de professores ela tem que ser um reflexo das nossas intenções metodológicas. Então, assim, eu entro na minha sala de aula, eu aplico uma prática, uma rotina de pensamento visível, quando eu saio de lá, parece que é outro mundo, sabe? Então, assim, outra coisa que eu entendo, Júlia, que muitas vezes tem que partir de cima, é da gestão. Muitas vezes a gestão tem que decidir, eu quero ver meus professores engajados numa prática pedagógica que realmente faça significado. E não é só nas semanas pedagógicas que a gente se encontra uma vez no ano, no início do ano.
Isso precisa ser periódico. Ou vira rotina para nós, ou a gente não consegue transformar isso em rotina para a nossa sala de Você aula. tem Então, o que eu razão. resolvi fazer? Toda Né? pesquisa indica isso. John Hattie fala, né, que o que tem mais impacto na transformação da aprendizagem dos estudantes é um coletivo de professores pensando junto qual é a sua intencionalidade pedagógica, como vão avaliar os alunos e como vão acompanhar esse impacto. Se é coletivo, o impacto é muito maior. E o Roland Isso, Hart, né, que é um da base do pensamento isso, zero, fala que toda essa discussão de tornar o pensamento visível, a gente vai chegar nela. Ela pode ser feita em qualquer sala de aula, do fundamental ao médio, mas ela tem que também começar na sala dos professores, como esse objetivo do professor em promover, estimular um pensamento autêntico, investigativo, profundo, para além do superficial, para além do raso, na sua sala de aula, na sua área de investigação, né? E Então, aí, conta hoje, pra gente um hoje pouco qual que é a sua experiência, porque o ideal é no coletivo, é, mas sozinho também a gente já pode fazer muitas coisas diferentes. Então a gente pode fazer micro experimentações e modificar completamente a relação que o aluno tem com a construção do conhecimento naquela aula. Então conta pra gente da sua experiência à frente do ensino, né, da componente da escrita, né, e da área de linguagem. Como que você começou a fazer? Eu li o seu relato no post do blog e eu falei, essa é das minhas. Ela foi se encantando pelas rotinas de pensamento visível e foi usando uma atrás da outra, uma para disparar a é, ideia, outra para aprofundar a ideia. E você já deu uma sensação de que você gostou tanto dos efeitos que você produziu com os alunos, que você foi se encorajando a continuar. Então, conta pra é, gente um pouco essa experiência, porque ela é da dimensão do que cada um pode fazer, né? Do que cada um pode exato, experimentar. exato. Então, comecei, sabe uma expressão que diz assim, vou meter a cara e fazer. Nem que eu faça só, né? Mas vou fazer. Então, o que aconteceu? Primeiro, a gente não tem um grupo de alunos que tem o costume, que tem o hábito de trabalhar com a metacognição, com o pensamento investigativo. Eu sinto que isso no cenário da escola é muito isolado, sabe? Em momentos bem... E aí, o que eu faço? Eu sou professora de redação, né? Eu tenho um complemento curricular de redação, mas também tenho de projeto de vida. Então, assim, projeto de vida para mim hoje é um presente, né? Então, eu comecei estudando muito a aprendizagem social e emocional, né? Que o Goleman fala, o Peter Sage também fala, né? Eles têm uma obra chamada Foco Triplo, que é bem curtinha, mas, assim, também foi uma coisa maravilhosa. Então, assim, como é que eu faço, né? Para que o aluno desenvolva uma capacidade de contato com o conhecimento que faça sentido, né? Primeiro a gente tem que perceber o terreno. Se o terreno é árido, é porque os meninos não têm essa prática. Então, a gente começa por qual? Pelas rotinas de pensamento mais simples, para poder ir estruturando realmente a base do pensamento. E a rotina Vejo, Penso, Pergunto, ela é ótima para isso. Tá é a primeira da lista, né? Então, a gente foi fazendo. Primeiro que trazer papel colorido e colar as coisas na parede é maravilhoso, né? Levantar da cadeira, fazer grupos, investigar essa coisa toda. E eu adoro papel colorido, colar, desenhar. Eu gosto de bagunça comigo mesmo. Adoro fazer uma bagunça com os meninos. Então a gente aproveita para mudar o cenário da sala. Então vamos lá. Entra em contato com o conhecimento, joia. Mas você O que trabalhou uma você... imagem, você trabalhou um texto, você trabalhou o Vejo e Penso e Trabalhei Pergunto com o texto. quê primeiro? Trabalhei primeiro com texto, né? Então eu coloquei a gente teve contato com o gênero textual, né? Ou seja, a composição dos gêneros textuais. E eu dividi eles em grupo, né? Então não foi uma aula expositiva, foi uma aula muito mais investigativa. Então eu dividi eles por Isso equipes foi em e já ensino disse para médio? Você eles, fez no ensino foi no médio? ensino médio, foi no ensino médio. E eles foram divididos por equipes. Aí a princípio o que foi que eu fiz? Eu fiz um sorteio das rotinas, né? Daquele primeiro grupo de rotinas que envolve a bússola, né? O 3-2-1, o Vejo, Penso, Pergunto, Gente, quem né? está chegando agora e não sabe o que é nada disso, eu chamo vocês a irem na biblioteca da Ativa Educação, no nosso site, www.ativeedu.com.br/biblioteca. Lá tem um arsenal de coisas, dentre elas tem a parte aberta do nosso livro,
Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula. Tem o prefácio do professor Moran e tem a minha introdução sobre aprendizagem visível, falando o que é essa discussão, qual é o tripé teórico, quem são os pensadores. E aí eu entro mais a fundo no Projeto Zero e explico essas rotinas. Então, todas elas estão explicadas aqui. E aí tem QR Codes para você entrar em exemplos, inclusive num e-book que a Ativa Educação desenvolveu, com as rotinas todas em português, todas em salas de aula brasileiras. E aí vocês podem ver tudo isso que a Jana está falando aqui. Ela já está familiarizada. Então, assim, o vejo, penso e pergunto é olhar para um texto, olhar para uma foto e decompor o seu pensamento. O que você vê? Depois, o que você pensa sobre o que você vê. Depois, que perguntas emergem na sua imaginação. Agora, o 3, 2, 1, né? Conta pra gente como você fez. São 3 palavras, 2 perguntas, uma metáfora, uma imagem. Tá. Exatamente. E aí a metáfora, muitas vezes, eles querem fazer com uma imagem, né? Professora, pode pegar da internet? Eu digo, gente, pode. Só a conexão que você está fazendo de relacionar o que você está pensando com a imagem que está lá, isso para mim já é uma conexão. Porque aí eu fico pensando, né? Aí tem um neurônio que está se conectando com o outro ali no cérebro do meu aluno. Uma memória de mais longo prazo, porque a gente está fazendo associações entre conceito, texto, semântica e a imagem. Isso. E aí a gente começa a pensar como neurocientista, né? Como é que o cérebro está funcionando naquele momento? Qual é a conexão que está acontecendo? Que tipo de conexão está acontecendo? Que tipo de pensamento associativo eu estou estimulando que vai ancorar memórias de mais longa duração. Isso. Lá no livro da Júlia, gente, ó, deixa eu fazer propaganda mesmo. Ó, no livro da Júlia, antes dela falar sobre a parte sistemática das rotinas, tá? Tem um trechinho que diz assim, ó, os pensamentos mais fortes que a gente precisa desenvolver, o estratégico e o metacognitivo. E aí, quando a gente fala de pensamento estratégico, é fazer o quê? A gente enfrentar a situação problema. Tá lá, faz o quê? Como é que resolve? Né? Aí eu falo para eles, isso a gente vê muito, por exemplo, na proposta de redação, Enem, né? Que lá na conclusão a gente precisa montar uma proposta de intervenção. Aí eu falo para eles, tá, tudo bem, estamos diante de um problema. A gente só deve ficar falando sobre o problema? Não, a gente tem que ir atrás da solução. Tem, mas a gente só acha uma solução se a gente conhecer a fundo o problema. Quais os motivos que fazem ele surgir? O que faz ele se sustentar, existir, permanecer? E aí a viagem é grande, né? Então a gente começa a refletir sobre todas essas circunstâncias que envolvem a construção dessa problemática. Tá? Então, só aproveitar o seu parênteses para dizer que essa pesquisa do Projeto Zero com as rotinas de pensamento visível, ela é toda baseada em observação de salas de aula. Então, por isso que muitos professores falam, você fala, eu já buscava isso há muito tempo, eu já pensava isso há muito tempo e eu achei uma coisa que organiza, porque é isso. Eles estudaram várias práticas de enfoque profundo em sala de aula, em que professores de diferentes componentes curriculares ajudavam os alunos a realmente ter curiosidade, a fazer perguntas, a investigar, a ir além do superficial, a avançar num problema difícil. E aí eles foram sistematizando os tipos de pensamento que estavam sendo usados nessas situações. Dessa sistematização, veio a conclusão de que o pensamento que mais estava sendo mobilizado nesse enfoque profundo era o pensamento de tipo estratégico, que é um pensamento que, ao ser realizado, ele pensa a si mesmo, ele se faz perguntas. Então, é um pensamento que vai organizando o próprio pensar. Por isso que ele é estratégico. Então, ele nos ajuda a estruturar, investigar um problema e ele nos ajuda a avançar mesmo quando está difícil. Então, a gente vai aprendendo a ficar mais familiar com o nosso próprio pensamento e a ganhar ferramentas para ir além, para não ficar atolado ali na dificuldade. Pode continuar, exato. contando do seu caso. Então, hoje o que eu tenho sentido que eu preciso passar mais tempo permanecendo, né, durante um certo tempo, porque eu criei uma rota de avanço das rotinas para ir aumentando o grau de dificuldade, que na verdade não é um grau de dificuldade, é lançando um teor desafiador para o meu aluno à medida que ele entende que ele consegue avançar. Porque quando ele consegue perceber que ele avança, gera assim, uma sensação de bem-estar nele, né? É um efeito é um ciclo que vai aumentando essa possibilidade dele se engajar mais. Que ele está aprendendo, é a confirmação das evidências do aprender se fazendo fortes para o próprio aprendiz, né? Então, esse é o efeito de trabalhar com pensamento estratégico. A gente fortalece a autoconfiança e o engajamento do estudante porque ele começa a se reconhecer como alguém capaz de aprender e avançar no conhecimento.
Pronto. Mas volta pra Então, gente, então, como que você fez na aula de redação? Você estava lá com diferentes gêneros textuais ou era um gênero só tava de... com... Na verdade, a gente estava entrando em contato com a composição dos gêneros textuais, das tipologias textuais, né? Então, o que é um gênero argumentativo, o que é um gênero narrativo, o que é um gênero descritivo, essas tipologias. Aí também tinha sessões relacionadas à intertextualidade, né? E trazia muitas imagens. Então, assim, dentro do conteúdo, quando eu visualizei o conteúdo daquele componente, naquele momento, né? Eu falei assim, aqui dá para a gente mexer com várias rotinas. Então, eu distribuí os grupos em cada uma das rotinas e fui dando para Ao mesmo eles tempo, as sem orientações explicar ao previamente mesmo as tempo, rotinas. sem Que explicar. Eu fiz um arrojada! sorteio. Eu fiz um sorteio. Eu digo, gente, envelope colorido. Todo mundo quer saber o que é, porque não está escrito, né? A curiosidade já é lançada ali. Você Aí tinha a eles foram, rotina pronto, então tá descrita aqui. dentro de um envelope. Dentro Cada grupo do sorteou. Tá, envelope. entendi. Pronto. Que são aqueles que eu coloquei nas nossas imagens. Então eu desenhei, coloquei minha letra, botei adesivo, colei na parede, né? Eu disse, ó, vamos lá, o teu é esse seu grupo vai fazer isso. Eles seguiram aquelas orientações. Quando estavam todos divididos em grupo, aí eu fui de grupo em grupo explicando o que era. Porque, por exemplo, vejo, penso, pergunto. Aí os alunos faziam assim, professora, é para eu dizer que eu estou ouvindo o quê? Aquele desconcerto inicial que é esperado, né? A pesquisa do Projeto Zero Exato. fala, no início, a gente não está acostumado a pensar sobre o nosso próprio pensar, então vai ser estranho. Pronto. Vai ser estranho para o aluno, vai ser estranho para o professor. E eu já sabia disso, né? Porque eu li sobre isso, eu vi você falar sobre isso. Eu digo, bom, eu tenho que meter a cara mesmo e me preparar para as perguntas óbvias que os meus alunos vão fazer. Gente, o que você está vendo? O que você está vendo é o que você está vendo. Você está com o olho aonde? Eu tenho que dizer essas coisas, né? Tá o livro aqui, tá falando sobre intertextualidade. Eu digo, é isso que você está vendo. Cada Então um tinha um diz. material, tinha um suporte que tinha que analisar. Uns tinham livro, E outros tinham textos, outros tinham é fragmentos de texto. Tá. isso. Na Então você verdade, a separou base foi o um nosso livro. suporte de texto e uma rotina para cada grupo e eles tinham que aplicar essa Pronto. rotina para ler aquele material. Tá. Isso, exato. Na verdade, os conteúdos eles estavam divididos numa seção do livro didático, do nosso livro didático. E eu separei o livro Gente, que didático, as legal! Não precisa categorias. então ter um Foi. material surreal, é o livro didático mesmo. A gente usa as Pronto, rotinas para foi o livro. mergulhar mais nele. Isso, a ideia era essa. A gente não tem um livro didático, então a gente. É uma maneira, inclusive, Ju, da gente falar, ó, livro didático não é perfeito. Quem faz a perfeição ou se aproxima mais dela somos nós. A nossa intencionalidade está assim, escancarada na sala de aula. E eu fui dizer para os alunos, eu digo, gente, vocês merecem, vocês têm o direito de saber onde é que a gente está e para onde a gente vai, né? Inclusive, isso é um discurso do próprio John Hay, né? Ele diz, ó, o aluno tem Os direito de objetivos, né? Para saber. que a gente está estudando, de onde a gente está partindo e Pois onde a gente vai é. chegar. E aí, Exatamente. dizer para eles, ó, quando a gente trabalha com essa perspectiva de você ir se percebendo, pensando sobre pensar, a gente tem uma noção maior de onde é que a gente está e como a gente está. E se a gente sabe disso, a gente consegue perceber onde é que a gente pode chegar e como é que a gente quer estar quando chegar lá, né? Então, assim, gente, tem muito sabe, muita neurociência no processo de você encontrar um conteúdo e explorar ele nessa natureza. Bom, quando a gente terminou, explorou tudo, que eles montaram os cartõezinhos, escreveram, né? Eu pedi para eles fazerem um registro escrito, que foi aquele que eu fiz um vídeo, eu postei aqui numa das minhas postagens do Instagram. Inclusive, uma das escolas que eu trabalho me deu o presente de ser publicado, né, na rede da escola, porque tem toda aquela coisa de a gente não pode estar publicando a imagem do aluno, enfim, tem uma série de Mas coisas, a né? gente pode publicar o resultado do trabalho, os registros, Isso, o né? Isso é resultado. muito bom. Mas aí, o que aconteceu? A escola publicou tudo, sabe? Saíram os meus alunos de fardinha, bonitinhos, arrumadinhos e tal. E eles fazendo toda a rotina. E tudo que eles A tinham gente não produzido, que eu falou isso coloquei pro lá no mural. pessoal, Jana. Foi exatamente isso. A Janaína fez as rotinas lá com o ensino médio e aí ela filmou o mural com as rotinas. E eu falei, que magnífico, que incrível, onde você está dando aula? Vem me É, contar, escreve no blog. E aí você adorou e aí a gente começou a combinar de você vir foi. participar. Foi bem assim, não foi? Exato, exato. Então, assim, as paredes da sala de aula, que inclusive uma das minhas gestoras, né, olhou para mim e disse assim, essa sala tá tão vazia, essas salas são tão brancas, né? Eu digo, deixa comigo que eu sei o que é que eu vou fazer.
Perfeito. Fazer as paredes falarem, que já é uma ideia antiga de Boris Isso, Malaguzzi, de Reggio Emília, que a gente usar o espaço exato. da sala de aula para ele ajudar a tornar o pensamento visível. Que perguntas a gente tem? Em que lugar do conhecimento nós estamos? O que a gente pensa, sente, interage sobre os temas que a gente está estudando? Então, usar o espaço da sala de aula de uma maneira criativa para ajudar a tornar esse pensamento visível e mais profundo. E aí, Júlia, deixa eu te contar, essa semana, quer dizer, eu fiz isso a semana passada. Essa semana eu vivi uma situação na sala de aula que foi com a mesma turma, tá? Que eu já tinha começado a implementar as rotinas. Aí eu fui com mais uma, né? Entrei naquela um pouco mais aprofundada, que é a que faz um balanço individual, né? Depois do contato que a gente tem com o conteúdo, aquela coisa toda. Quando eu comecei a entregar essa rotina, aí você sabe que sala de aula é aquele universo, né? É vida, é vibrante. Menino fala, às vezes fica caladinho, outro se levanta, conversa com outro, aquela coisa toda. Mas assim, eu não me contive, eu comecei a rir, sabe? Porque assim, quando eu entreguei a rotina, aí eu começava a escutar, eles começavam a fazer, porque essa eu pedi para eles fazerem individualmente, não foi em grupo, né? Aí cada um na sua A mesma cadeirinha, aí eu turma, no escutava segundo da momento, fazendo mesma. um balanço de aprendizagem. O que eles já sabiam, o que eles Isso, sabem agora. Foi essa? Antes eu pensava que, exato. agora eu penso que. Isso, Sobre qual tema? essa Sobre mesmo. os gêneros? Foi sobre, a gente já tinha entrado ali no gênero publicitário, né? Aí, muito bem. Eu escutava, né? Cala a boca. Peraí, fica quieto. Engajamento com a atividade, a ponto de você não querer que o outro te perturbe, tá Para de entendendo? atrapalhar, eu quero ouvir a professora. Peraí, cara! Ou senta aí! Eu ficava andando nos corredores da sala e ouvindo eles falarem, sabe? Eu me acabava de, que foi, professora, que a senhora tá rindo? Do nada, gente, só... Muito maravilhoso. Então, assim, eu estou sentindo que eles estão começando a perceber as rotinas de pensamento como parte da rotina de aprendizagem deles, né? E para a gente perceber essas pequenas, né, esses pequenos registros no dia a dia, você precisa estar muito imerso no que você está fazendo, sabe? E assim, eu pego muito para mim algumas palavras do John Haidt quando ele fala assim, professores motivados, apaixonados, né? Eu sei que é Apaixonados meio pelo que difícil. fazem, apaixonados por encontrar a gente, por trabalhar com Isso, por escutar isso. ativamente, por fazer boas perguntas, né? Isso é que define um Exato. professor bom. E assim, aquele professor que se preocupa com o impacto que ele gera na aprendizagem do aluno. E o que é isso? Porque às vezes quando a gente atribui a palavra ser apaixonado por educação, parece que a gente está banalizando a coisa. Mas a paixão na educação, na postura do professor, ela tem uma natureza um pouco mais objetiva, né? Que é no sentido de como a gente planeja, qual a intenção que a gente tem, o que a gente quer alcançar com os nossos alunos e como eu promovo estratégias para que meu aluno tenha realmente a oportunidade de fazer essa caminhada e encontrar o resultado É a paixão com satisfatório. consistência, com esse compromisso com o Isso aprender do aluno, né? é. Perfeito. Então é assim. Diana, tem uma pergunta Oi. aqui. A Paty, que está falando que ela também ensina língua portuguesa, ela é professora de língua portuguesa, ela está falando com que periodicidade você vem aplicando as rotinas. Como é que você criou uma frequência com os alunos e que frequência foi essa? Todo dia. Você dá Toda aula aula todo minha tem uma dia? rotina. Assim, eu dou aulas em escolas diferentes, né? Mas no planejamento, toda aula minha tem uma prática com uma rotina. Não importa qual a rotina, depende muito do conteúdo. Se é um conteúdo que eu sei que eles estão vendo ali pela primeira vez, aí eu dou uma equilibrada na rotina. Eu começo com um pouco mais de percepção, para ir aprofundando e alcançando algo mais complexo mesmo. Mas toda aula minha tem uma rotina. Né? Você Nem que seja a mais escolhe de acordo com simples. o seu objetivo pedagógico. Você está introduzindo alguma Exato. coisa para ampliar a percepção, a capacidade sensorial, Isso, de entender do que se trata, de acionar conhecimentos isso, prévios, de fazer primeiras perguntas. Se isso. é um momento já de investigar e sistematizar, aí você vai trazer rotinas que ajudam a sistematizar esse conhecimento ou ir mais além, ir mais fundo. Exatamente. Então, O Vitor toda aula Almeida minha tem está que ter uma falando rotina. aqui, Janaína, você é brilhante. Ah, obrigada, Tem uma gente. coleção de fãs aqui, Jana. Poxa, então, assim, gente, se é rotina, é todo dia.
eu me aproprio do que significa a palavra rotina. Senão, e aí, essa questão também tem uma coisa que me angustia um pouco, mas eu tenho que fazer aquilo que está nas minhas mãos, aquilo que não depende dos outros, o que depende de mim. Por exemplo, se a rotina era para estar nas aulas de todos os professores, você já imaginou se todos os professores usam, em pelo menos uma vez na semana, a rotina? A linguagem da escola, ela vai ganhar uma consistência extremamente impactante, Não, né? e essa Mas alguém tem que é uma começar. coisa que a gente sabe, assim, as rotinas elas não foram feitas para nenhuma disciplina, elas podem ser feitas em qualquer, porque elas ajudam a estruturar o pensamento. E quando elas começam a Exato. ser transversalizadas, a potência é muito maior. Então, um ex-aluno meu, o Rodrigo, que veio aqui já também na live, ele é super bom, né? Também de literatura, trabalhando clássicos do pensamento, Machado de Eu Assis, Dom vi, Casmurro. Ele eu fez vi. o Vejo, Penso e Pergunto para olhar justamente pelo papel do narrador machadiano, como ele vai mudando, né? E fazendo os alunos olharem o que é realmente uma evidência observável que eles veem, o que eles pensam daquilo e que perguntas que eles têm. E aí teve um aluno que não gostou tanto de Machado de Assis, mas fez, aprendeu, né? Fez o que o professor estava pedindo e tal. Mas ele falou assim, professor, essa prática mudou minha relação com o laboratório de física. Porque agora lá no Pronto. laboratório eu me vejo olhando primeiro para o experimento, daí sabendo fazer uma reflexão sobre o que eu estou vendo e daí que perguntas isso me traz. Então, para mim, agora ressignificou minha relação com a física. E eu falei, Pronto. Rodrigo, que coisa maravilhosa, porque isso que Missão você está me contando cumprida. é o que a pesquisa baseada na ciência da aprendizagem das Isso. rotinas de pensamento, que a evidência científica mostra. Porque as rotinas, elas estruturam, como é um pensamento estratégico de tipo metacognitivo, elas te ensinam a pensar o próprio pensar e isso pode ser transferido para qualquer situação da vida. Quando você está no Ó, museu, quando você está andando pela cidade, quando você está num laboratório, quando você está olhando para algum acontecimento, quando você está analisando uma fake news, então você pode transferir ela para qualquer é na objeto. rotina. É a sua rotina. Inclusive, quando eu percebi isso, inclusive eu via live com o comentário do Vitor aqui nas publicações da Ativa, eu digo, gente, isso é o efeito expansivo que eu vi quando eu estava lendo um artigo da Barbara Fredrickson, que é uma das maiores especialistas em emoções positivas, né? Então ela fala que quando a gente tem esse pensamento mais positivo, essa perspectiva mais positiva sobre a vida, existe o efeito expansivo, ou seja, a gente transborda para outras áreas. Então, assim, se a gente consegue, se eu conseguir, Júlia, fazer na minha aula com que os alunos se apropriem da ferramenta do pensamento cognitivo, estruturado com base justamente naquilo que é a metacognição e o que é o pensamento estratégico, eu estou feliz. Ele pode até não gostar de redação, né? Não está muito aberto para as aulas de projeto de vida, mas se em algum momento ele consegue fazer isso em outra disciplina, missão cumprida, né? É desse jeito que a gente consegue, sabe? Então, assim, eu estou nessa pegada, tentando fazer isso, né? Pode entrar, minha filha. Minha filha que chegou agora da escola, estava no itinerário formativo da escola, né? Então, assim, a gente precisa se apropriar mais disso enquanto professor e gostar do que está fazendo, caramba. Não adianta a gente estar transferindo, né? Ah, mas eu estou desempolgado porque no Brasil não se valoriza a educação. Ah, porque o professor não é visto de maneira... Gente, a gente precisa decidir ressignificar a nossa prática primeiro. As outras coisas, um dia de cada vez. Se é o que a E é gente quer, verdade, para permanecer, né? ressignificar, a gente tem que ter paixão pelo que está fazendo, né? E se por algum Exato. acaso está pesado demais e está sem sentido para você, talvez não seja a educação, né? Então, por que não se Exato. repensar e achar outro campo de conhecimento? Eu acredito também que os professores têm que ser aqueles mais apaixonados por gente, pelo conhecimento e por fazer esses olhos brilharem. O meu primeiro texto de blog foi sobre isso, foi como fazer os olhos brilharem. Porque a gente tem uma curva de pesquisa, né? A gente tem várias evidências disso. O engajamento dos alunos é crescente na escola até o quinto ano. Todo aluno quer ir para a escola, quer aprender, está engajado. E É, a partir do quinto ano vai decrescendo o interesse, né? No sexto, sétimo, oitavo, nono, no ensino médio, aquela evasão. Isso é um fenômeno mundial e é um fenômeno muito radical no Brasil. Então, nossa missão é fazer o brilho no olho nunca apagar. Principalmente para quem está no exato. fundamental, anos finais e no ensino médio. Como é que a gente continua deixando aceso, né, a paixão
por aprender, por se conectar, por ir além, por descobrir outras linguagens, né? É um super desafio, com certeza. Nesse Claro, cenário claro. pós-guerra que a gente está vivendo, né? Da pós-pandemia. Mas a gente tem Verdade. ferramentas inovadoras para isso, né? Então, queria que você contasse um pouco como que foi também sua experiência no fundamental e no médio. Como é que você percebeu a diferença nos dois contextos? Bom, no ensino médio a gente tem uma resistência um pouquinho maior, né? Mas a relação que o professor cria com os alunos ajuda muito. Eu sinto assim, eu preciso ser uma pessoa de confiança dos meus alunos. Que aí tudo que eu pedir para fazer, eles vão fazer. Nem que seja para dizer assim, eu não vou deixar a tia chateada. Nem que seja para agradar. Nem que seja para agradar. E aí ele vai descobrir que dá certo, que é legal e que ele vai se envolver, né? No ensino fundamental, o que que acontece? Uma das escolas que eu trabalho, eu também sou consultora educacional. Então, o que que acontece? Eu pego dos pequenininhos, né? Vez por outra, eu estou fazendo uma ação com as professoras, né? Dando formação para elas, levando as rotinas, levando a aprendizagem visível, para que elas se apropriem de maneira mais, digamos assim, de forma mais técnica, a teoria nas mãos. Porque na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente vê muito isso. Tudo é muito visível, né? Mas às vezes a professora não sabe o que ela está fazendo. E eu quero que ela saiba o que ela está fazendo, porque isso vai potencializar a prática dela, né? Exatamente. Como Então, o essa que que acontece? pesquisa é toda em cima da prática docente, às vezes o professor já tem aquela prática, mas ele não teve uma ocasião de refletir teoricamente em pares sobre a sua prática. Então, ele não se apropria da própria inovação, né? Isso, exato. E aí, o que que acontece? Aí eu fui para as salas de aula de sexto ao nono ano, para a gente falar, por exemplo, sobre rotina, gestão de tempo, né? Eu não fui para dar aula de língua portuguesa, porque nesse espaço eu vou com a aprendizagem social e emocional, a educação socioemocional, né? Sou professora de projeto de vida também nas 3 escolas, e aí a gente foi para essa prática, refletir sobre a minha rotina, né? Como é que ela tá? O que que você vê? O Vejo, Penso, Pergunto, para falar sobre a rotina, gente, foi um Eles negócio próprios assim, refletindo sabe? sobre a sua própria rotina. Perfeito, é uma ferramenta de Isso! autoconhecimento, né? Exato, a ideia era essa. A ideia era justamente essa. Poxa, como é que eu vejo a minha rotina? O que é que eu faço? Que horas eu acordo? Aí eu acordo tal hora. Não, mas tem dia que eu não acordo essa hora. Tá, então vamos lá, vamos pensar no seguinte. Qual é a hora que você tem que estar aqui na escola? Então tem que estar na escola às 7 da manhã, certo? Até que horas? Meio-dia, certo? O que que você faz durante esse período? Dá para fazer outra coisa? Não você está na escola e tem que estudar? E todo mundo não. Então aproveita o tempo. É hora de você sugar o professor, tirar suas dúvidas, né? Conversar, instigar o professor, pergunta para ele, tira dúvida com ele. Ah, mas eu tenho vergonha por conta dos colegas. Eu estou falando coletivamente, gente. Fala. A gente precisa falar, cria uma relação de confiança com o seu Essa professor, é porque aí outra ela vai passar a coisa, ser né, que mais. a gente tem que criar nas salas de aula, um espaço autêntico para pensar e para fazer perguntas, né? Que move o Segurança, com conhecimento é fazer segurança. perguntas. Então, como é que a gente pode Isso. criar a nossa sala de aula um ambiente acolhedor para que os alunos queiram e possam perguntar? Pois é, e eles se sentem limitados em fazer as perguntas porque sente vergonha, né, do colega tirar uma gracinha, tirar uma brincadeira. Isso limita muito eles, né? Então, assim, cabe a gente, né, criar situações em que o aluno se sinta seguro para poder perguntar. E as aulas de projeto de vida, de educação socioemocional, quando a gente vai falar sobre gestão de tempo, autogestão, né, proporcionam muito isso, tá? Então, os momentos são muito assim. Então a gente foi montar a nossa rotina, que é a rotina fixa, aquilo que você tem que fazer toda semana, gente, que não muda, certo? E aí eu fui orientando eles que momentos eles imaginam que seria possível ele decidir, refletir sobre aquele momento, a possibilidade dele dizer, não, esse momento aqui vai ser o que eu vou estudar. Vou estudar 2 horas. Aí a gente entrou nas 2 horas, certo? Como é que você estuda 2 horas? Você foca 20 minutos? Foca 15 minutos? Vai dar quanto de intervalo? Que recompensa você vai ter no intervalo para poder trazer energia para você voltar e focar? Você vai interromper na hora que você estiver achando legal o estudo, porque vai ficar a sensação de recência de uma coisa legal para você voltar instigado? Então, assim, muito de neurociência dentro desses Então, processos, você sabe? Da construção dessa aproveitou o rotina. estudo que ele tinha, esse tempo que você tinha com os alunos, para ajudá-los a planejar o seu próprio estudo e que ferramentas eles Exato. iam usar para dividir o tempo, para otimizar os momentos de engajamento, de intervalo e de recompensa. Então, E usou você os acredita que princípios as aí recompensas da as neurociência também. recompensas entraram até assim, sabe? Tinha recompensa que era passar 5 minutos com o meu cachorro.
Claro, fazer carinho no cachorro é uma coisa tão reconfortante. Achei lindo! Aquele amor Achei fofo. incondicional que a gente recebe de volta, né, do cachorro. Sabe? E você usou Comer as um chocolate. Eu rotinas de digo, pensamento para estruturar o pensamento deles sobre o próprio planejamento. Então, eles estavam sobre o próprio planejamento. nomeando essa ferramenta de Isso, planejar e planejar o seu tempo com as próprias rotinas. Conta um exato. pouquinho mais pra gente como você fez isso. Aí, nessa parte relacionada à construção da rotina, a gente foi fazer um mapa, né? Um mapa de rotinas. Então, eles montaram de segunda a domingo, né? E dividiram aquilo que se repete. Eu digo, vamos lá, gente, reflete, porque a tua rotina não é igual à minha, né? E aquilo que era fixo. E aí, a reflexão maior, Júlia, foi justamente no momento em que eles tinham que escolher. A hora que eles tinham que decidir qual o horário de estudar. Mas e se eu não conseguir? Eu digo, reflita sobre a possibilidade de você ser flexível. E o que é flexibilidade? Vamos lá, anota aí do lado o que é flexibilidade. Porque tem muita palavra que eu tinha que falar o significado mesmo, principalmente para os alunos do sexto ano, Claro. né? Que eles vão entrando no ensino fundamental, né? Nos anos finais, aí vão se sentindo assim um pouco mais maduros, aquele povo que, né? Aí a gente vai trabalhando com isso. Então, eu estou montando a minha rotina, bota post-it, escreve lá. O que eu vejo da minha rotina hoje, né? O que eu penso sobre a minha rotina hoje, certo? Aí depois a gente acrescentou assim, como é que eu desejo que a minha rotina fique? Essas eram as Foi perguntas, massa. ótimo. Então Essas você eram as adaptou o Vejo, perguntas. Penso e Pergunto para eles olharem sobre o seu mapa de planejamento de rotinas na semana e buscarem oportunidades de melhoria para virar mais ainda momentos ou de estudo direcionado ou de relaxamento, né? Para melhorar a intencionalidade dele e as escolhas em cada momento. Isso. Ou seja, você está trabalhando também funções executivas. Capacidade de planejar Exato. e de ter flexibilidade cognitiva para lidar com muitos Exato. desafios, né? Exato, exato. Então, assim, muitas dessas coisas acontecem assim, parece que é um turbilhão, que vem tudo, né, de uma vez. Porque eles estão precisando de muita coisa. Os nossos alunos, as nossas crianças, eles estão precisando de muita coisa. Então, às vezes, eu fico com a sensação assim, meu Deus, por onde é que eu começo? Né? Até o meu gerenciamento das atividades fica um pouco complicado, mas assim, a gente também precisa decidir de acordo com o terreno, né? E aí eu fui colocando isso no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo, no nono. E agora, no final de março, eu vou voltar a ter contato com eles para fazer uma reflexão sobre como foram esses dias montando a rotina. O que deu certo, né? Que eu já sabia sobre isso, né? Sobre o que eu tinha planejado. Como é que ficou agora? O que precisa ser reconfigurado para eu continuar na minha rota, Perfeito. né? Então a gente vai pensar sobre isso, né? E no ensino médio é assim, qual é o perfil de estudante que você é e o que você deseja daqui para o final do ano? Qual é o seu objetivo? Né? Você está onde? Onde é que você quer chegar? O que a gente vai fazer no caminho para poder chegar lá? Para ele planejar Então, assim, são muitas. metas de uma maneira personalizada, né? O que ele Exato. precisa desenvolver para alcançar o que ele quer alcançar. Exato. E assim, quando não dá certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Reconfigurar faz parte, né? Então, trazer essa sensação de segurança para eles é muito importante. Eu acho que a maior ferramenta de abertura que a gente tem é criar um cenário de segurança para os nossos alunos, para que aquilo que a gente vier a propor para eles comece a dar certo. E eu adoro inventar coisa na sala de aula, sabe? Eu ainda não consegui ver todas as rotinas que estão lá no site do Projeto Zero. Que a minha vontade é ver tudo, que Pode é ver assim, botar na aos parede do meu poucos, quarto, que pode aqui é ver cada... devagar. Esse arsenal que você tem já está bastante poderoso. Pois é. E aí eu vou fazendo dia a dia, devagarinho, e implementando de acordo com cada conteúdo que eu for encontrando, mas se é rotina, está todos os dias. Todos os dias, todos os dias. A gente vai indo no caminho de fechar agora. Combinadíssimo, Faz uma combinadíssimo. amarração para fechar, então, uma mensagem sobre como encorajar quem quer começar a aplicar as rotinas de pensamento em sala de aula. Bom, gente, coragem, a gente precisa decidir, né? Continuar na rota. E se a gente decide continuar na rota, a gente precisa se preparar, não é? Vai lá no blog, né, da Ativa Educação, investiga tudo que tem lá. Tem muita ferramenta, tem muito material legal. Educadores que se inspiraram, né, no que a Júlia tem propagado, nessa grande comunidade, que na verdade a Ativa Educação é a concretização de um dos pensamentos do John Hattie, né?
Professores que criam impacto são aqueles que trabalham juntos, pensam juntos com o mesmo propósito. Então, isso aqui que a gente está vivendo é uma grande comunidade com o propósito de impactar a educação. Então, a gente precisa se preparar. Estar em contato com esses materiais, com essas ferramentas, é o que vai nos fortalecer. E aí, botar em prática. A nossa vida tem que ser a vida profissional de um professor é realmente aquela de investigar. O que tem de novo? O que está saindo do laboratório? Se a gente conseguir se transformar em pontes tradutoras do que está no laboratório para a prática de sala de aula, pode ter certeza que a nossa missão está cumprida. E é isso que eu estou a fim de fazer. Maravilhoso. E está ajudando muito, porque você é super arrojada, fez muitas coisas fora da caixa, vai cada vez que a gente estudar mais, eu vou te desafiar a trazer evidências e fotos disso e a gente fazer uma live de aprofundamento em que você vai mostrar os slides, como que você foi fazendo, como que você foi planejando, porque uma coisa essencial que a gente vê é a gente se inspirar na prática de outros professores. Então a gente vê outros professores fazendo para se encorajar a experimentar também. Bom, aqui ó, já tem muita gente que está aqui acompanhando, que eu vi que professores, amigos meus, colegas meus aqui de João Pessoa, o meu diretor de uma das escolas, o Fábio Palmeira, esse homem é um visionário, corajoso, ele disse, vamos fazer, eu digo, vamos. Ele acreditou na minha proposta, né? E assim, se eu disser, eu já disse para ele, ó, o ano que vem a gente tem um itinerário formativo aqui na escola para a terceira série do ensino médio, criatividade e inovação. Você topa? Ele disse, tá topado. Olha que coisa boa. E olha, eu tô aqui pensando, né? Vou até deixar o desafio. Quem sabe a gente não bola um curso da Ativa Educação trabalhando projeto de vida. Como desenvolver autoconhecimento e autoestudo por meio das rotinas de pensamento. Pode ser mais um. E aí a Jana não é só uma professora autora, mas vai virar uma professora parceira. Maravilha. Topo geral. Tô que nem o Fábio. Bora! Muito bom. Super obrigada por compartilhar sua experiência e seus saberes. Vamos agendar uma live agora de aprofundamento, mostrando mesmo os slides e as evidências. E é isso, vamos continuar junto, porque só juntos que a gente cria, propaga e espalha esse conhecimento e essa inovação sustentada da sala de aula. Isso mesmo. Vamos junto, vamos junto. Obrigada, querida. Grande abraço. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até breve.